Glória a Deus. Não vou cantar mais, minha mensagem é grande. Hoje não há Santa Ceia aqui para cantar. Aqui na internet aqui que está caindo. Ela caiu e veio com ritmo diferente. Que negócio é esquisito, né? Vamos pregar a palavra, vamos deixar o louvor para lá. Glória, glória, glória. Deuteronômio capítulo 32, do versículo 1 ao 52. Hoje tem muito versículo aqui, 52 versículos, por isso que já vou começar aqui, viu? Paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 52, 1452 antes de Cristo, 1452 antes da era cristã, Né? Escutai, Canto de Moisés, né? escutai, ó céus, e falarei, e ouça, ó terra, As palavras da minha boca, né? será pedido, né? Conta tanto ao céu como à terra, porque este cântico afeta os dois, né? Goteje Como a chuva, versículo 2, né? A minha doutrina, destile como orvalho o meu raciocínio, como agora sobre a grama, né? como a garoa, a garoa está aqui embolada, aqui é. Como a garoa sobre a grama, garoa é a neblina, viu? E como as gotas De água sobre a relva. A palavra do Senhor traz sempre prosperidade, né? Versículo 3. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. É a grandeza de Deus como Todo-Poderoso que se celebra aqui, né? No dia de hoje também, na igreja moderna. Não é do homem, não. É de Deus. 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e nenhuma iniquidade há nele. Justo e reto é. 5 vezes neste cântico se exalta o Senhor como a rocha. Versículo 4. No versículo 15, versículo 18, versículo 30 e versículo 31, né? Você vai ver que é para exaltar o nome de Deus. Os acontecimentos dos versículos 31 e 37 se referem ironicamente às falsas rochas das nações, né? Vamos marcar aqui para não perder, né? O 31 e 37, marca lá para você não perder. No versículo 15, 30, ou 18, versículo 15, versículo 18, versículo 30.
31. Agora, são os que exaltam Deus. Agora no versículo 31, 31 ele botou aqui, 31 é de Deus, seria 4, seria o 32, e o 37 se refere, ironicamente, às falsas rochas das nações. 5 é o número da graça. Número 5 é o número da graça, viu, irmãos? Versículo 5. Corromperam-se contra ele e os seus filhos. Não são, mas a mancha deles, geração torcida e perversa. Israel afirmou ser os filhos de Deus, mas não o fora. Era sim uma mancha e uma recriminação. Isaías 1:4. Quanto tem que ver isso com a igreja moderna, né? Agora vamos pegar aqui Isaías, né? Vamos aqui no Isaías 1:4. Olha Deus. Pega sua Bíblia e vai para Isaías 1:4 para nós ver o que está falando aqui. Agora, a Bíblia está toda incluída, o folho dobrado. Olha que. Cadê o negócio? 1:4 de Isaías, profeta. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixar o Senhor, né? Vamos virar a coisa. Blasfemara do Santo de Israel. Voltara para trás, né? Isaías 1:4. 6, versículo 6. Assim recompensais ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te possuiu, que te fez e te estabeleceu? 7. Lembra-te dos tempos antigos. Considera os anos de geração em geração. Pergunta a teu pai, que ele te declarará aos teus anciãos, e eles te irão. Né? Diz 8, versículo 8. Quando o Altíssimo distribuía as nações as heranças, quando fez dividir os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Muito antes de que havia um Israel, o Senhor estava fazendo planos para eles, né? 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. O Senhor mediu a herança de Israel e o fez pessoalmente. Amém? 10. Achou-o em terra deserta e num deserto horrível, cheio de uivos, cercou-o ao redor. Instruiu e guardou como a menina do seu olho. Deve tomar isto como indício de que Israel estava sempre no olho do Senhor, a objeto de seu constante e eterno cuidado, né? 11. Como a águia desperta sua ninhada, revoa sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas.
12. Só o Senhor assim os guiou, porque não havia com ele deuses estranhos. Israel tinha que admitir que nenhum dos deuses estranhos adorados pelos pagãos tinha algo que ver com o que só o Senhor tinha feito por eles, né? Tinha que entender. E não tinha outro Deus além de Deus, do Senhor. 13. E ele o fez subir sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Bênçãos, né? 14. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros de Bazã, e dos bodes também com o trigo mais escolhido, e o sangue das uvas bebeu vinho puro. Ganhou, né? Não se refere ao vinho fermentado, como afirma alguns. O que valorizava eles como um luxo era o suco puro e não adulterado da uva, recém-exprimida e tomado com a espuma em cima. Os versículos 7 e 14 celebra a sua bondade, a abundância durante o período do Pentateuco. 15. Jessurum engordou e deu coisas engordasse-te e te cobrisse de gordura, e deixou a Deus que o fez, e menosprezou a rocha da sua salvação. Os versículos 15 e 19 registram a resposta maligna de Israel a essa bondade durante o período dos reis. Eles menosprezaram neciamente a rocha. 16. Com os deuses estranhos o provocara a ciúmes e enfureceram-lhe com abominações os pecadores nas mãos de um Deus irado. 17. Sacrificara aos demônios, não a Deus, aos deuses que não tinham conhecido, novos deuses vindos de perto, aos quais não tinha temido vossos pais, deuses recém-inventados, né? Que eles inventaram com as suas próprias mãos, ou descobertos, né? 18. Da rocha que te criou, te esqueceste, e no esquecimento puseste o Deus que te formou, né? Rebelara-se contra o seu construtor. 19. E ouviu o Senhor e se acendeu em ira pelo menosprezo dos seus filhos e das suas filhas. Viu os ídolos, né? 20. Disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidades, filhos sem lealdade. Este versículo contempla o período em que o cativeiro em Babilônia e o advento do Messias. Certamente eles tinham fé, mas a tinham nas coisas equivocadas, como na sua própria religião. O mesmo problema acontece
na atualidade, na igreja moderna, né? Deus está vendo. Versículo 21, eles moveram-me a ciúmes com aquilo que não é Deus, fizeram-me enfurecer com as suas vaidades. Por isso eu também os moverei a ciúmes com um povo que não é povo, com nação insensata os farei enfurecer. Este versículo relata o período dos Atos dos Apóstolos, Romanos 10:11. Refere-se ao Senhor quando se voltou para os gentios, né? Vamos lá, Romanos? Romanos 10. Versículo 11. Deus, Pai, 10, versículo 11. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, né, não será condenado ou confundido, né? A Escritura que diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10. É, 22, porque um fogo se acenderá no meu furor, e arderá até o mais profundo, e devorará a terra e os seus frutos, e abrasará os fundamentos dos montes. Tá bom. Os versículos 23, 22 e 33 relata a dispersão de Israel entre as nações do mundo depois do ano 70 depois de Cristo, né? 23, eu amontoarei, né, males sobre eles, empregarei neles as minhas setas, já que a justiça traz bênçãos, a maldade traz o julgamento, amém? 24, consumidos serão de fome, e comidos de febre e ardente e de amarga pestilência. E dentes de feras enviarei também contra eles, com veneno ardente de serpente da terra. 25, por fora desolará a espada, desenrolará a espada, e por dentro as câmaras de pavor, tanto ao jovem como à donzela, à criança de peito como ao homem grisalho. Aconteceu a Israel inúmeras vezes, nos últimos quase 2000 anos, porém, mas em particular durante o holocausto da Segunda Guerra Mundial. 26, eu disse: os espalharei por todos os cantos do mundo, farei cessar dentre os homens a memória deles, ao menos o que eles tinham sido, né? 27, se eu não receasse a ira do inimigo, caso não venha a se iludir os seus adversários, para que não venha a dizer: a nossa mão está
exaltada e tem feito tudo isto. Não o Senhor. Poderia traduzir-se que seria eu provocado a ira pelo inimigo ao atribuir a destruição de Israel por sua própria destreza. Os adversários de Israel, os inimigos de Israel, devem dar-se conta que só podem fazer a Israel. Deuteronômio 32, 28. Nós vamos passar no versículo 28. O que Deus lhes permite fazer, né? Certamente, um dia ele se voltará contra os inimigos de Israel. E isto fará com fúria. Ezequiel, capítulo 38, versículo 39. Pode ler lá, então. Versículo 28, porque são gente de pervertidos conselhos, não há neles entendimento. 29. Desejo que eles fossem sábios, que compreendessem isto e estivessem atentos para o seu fim. O resultado final de abandonar a Deus é triste, né? 30. Como poderia um só perseguir a 1000? E 2 fazerem fugir a 10.000? Se a sua rocha não o estivesse vendido, ou tivesse vendido, e o Senhor não os tivesse entregue. 31. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Não é como a nossa rocha. Pois até os nossos inimigos são juízes disto. Esta rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Vamos lá? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória. 32, porque da videira de Sodoma e a videira deles e dos sarmentos de Gomorra, as uvas deles são uvas venenosas, tem cachos muito amargos. Ao usar Sodoma e Gomorra como comparação, o Senhor está dizendo que Israel não vale para nada, a não ser para a destruição. 33. Veneno de serpentes é o seu vinho, e peçanha cruel de áspide. E o Senhor diz isto de Israel. Portanto, já sabemos agora que por que crucificar ao Salvador, né? 34. Não tenho eu isto guardado, selado em meus tesouros? Os versículos 34 e 43 pertencem ao sofrimento de Israel sobre o anticristo futuro e a restauração final deles, né? Vou marcar aqui para não esquecer. 34, 43. Eu vou chegar lá. Versículo 35. Minha é a vingança, e eu recompensarei ao tempo que o seu pé vacilar. Porque o dia da sua aflição está próximo, e tudo que lhes está preparado se apressa. A grande tribulação.
vindoura. Mateus 24, 21. Vamos lá? Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem tampouco haverá jamais. Amém? 36, porque o Senhor julgará o seu povo, e por amor de seus servos se arrependerá, quando vir que a força deles pereceu sem ficar ninguém preso ou desamparado. Israel está a ponto da exterminação, quando estiver sob o anticristo. Logo o Senhor, com efeito, dirá: já basta, e livra eles. 37. E dirá: onde está os teus deuses? O forte em quem se amparara. 38. Quem comia a gordura dos seus sacrifícios e bebia o vinho das suas libações? Levanta-te, levante-se, que os ajudem e se defenda. Certamente não haverá ajuda de ninguém. Refere-se à batalha vindoura do Armagedon, né? 39. Vede agora que eu sou, e não há outros deuses comigo. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo, eu curo, e não há quem possa se libertar das minhas mãos. Olha, Deus, seu poder. Não há Deus maior que o Senhor Jeová. 40. Porque eu elevarei aos céus a minha mão e direi: vivo eu para sempre. 41. E se eu afiar a minha reluzente espada e a minha mão travar o julgamento, eu voltarei a vingança sobre os meus inimigos e darei o pagamento aos que me aborrecem. Ó, cuidado, não aborrece Deus. 42. Embriagarei de sangue as minhas setas, e a minha espada devorará a carne do sangue dos mortos e dos cativos, desde as cabeças, com a vingança do inimigo. É a batalha do Armagedon, descrita em Ezequiel capítulo 38 e 39, né, irmão? Capítulo 43, exaltai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e retribuirá a vingança sobre os seus inimigos e espiará a sua terra e o seu povo. Pertence à segunda vinda, quando o Senhor então vingará o sangue dos seus servos. Zacarias capítulo 14, versículo 1 a 4, né? Pode meditar. 44. E veio Moisés e recitou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele, Josué, filho de Nun. Josué, né? Os dois. 45. E quando acabou Moisés de recitar todas estas palavras a todo Israel, 46, lhe diz: ponde o vosso coração a todas as palavras que eu vos testifico hoje, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenha cuidado
e cumpra todas as palavras desta lei. 47, porque não vos é coisa vã esta palavra, mas é a vossa vida. E por estas palavras fareis prolongar os dias sobre a terra, que vais a possuir, depois que passares o Jordão. Moisés diz a Israel que a plenitude das suas vidas e o viver estão envoltos na obediência, né? A lei. O mesmo é na atualidade com a palavra do Senhor, mas, infelizmente, a igreja moderna está abandonando a palavra do Senhor. 48, e falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, 49, sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, e defronte a Jericó, e olha a terra de Canaã, que eu darei por herança aos filhos de Israel. 50. E morrerás no monte ao qual sobes, e serás reunido ao teu povo, do mesmo modo que morreu Arão, teu irmão, no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Final de Moisés. 51, porquanto transgredistes contra mim ao meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zim, porque não me santificastes no meio dos filhos de Israel. O pecado de Moisés custou um preço para ele. O pecado de ferir a rocha pela segunda vez em lugar de lhe falar, como ordenou o Senhor, foi na realidade um pecado severo. A rocha tipificava a Cristo, o qual seria ferido no Calvário, e pelo que ele seria na cruz. E um rio que dá a vida seria derramado pela humanidade. 70. Voltasse e ferir a rocha outra vez em um momento posterior. Em essência, malogrou o tipo que, com efeito, disse que a cruz de Cristo, quanto aos seus sacrifícios, teria sido significante. Em outras palavras, era um repúdio da cruz, que sem dúvida Moisés não tinha a intenção de fazer, mas de todas as maneiras foi feito. Número 20, do versículo 11 ao 13, que todos sabiam. E entenda que se as obras da lei e nos sofrimentos a lei é inventada por algum indivíduo ou dominação religiosa a que recorre pura e simples, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2, né? Está dizendo. Tudo o que recebemos do Senhor, Cristo é a fonte e a cruz. E o meio, Romanos. Depois eu vou lá para Romanos 6:14 e Gálatas, mas eu vou marchar para o 52. Verás, portanto, diante de ti a terra, mas não entrarás lá, na terra que dou aos filhos de Israel. Como se disse anteriormente, a lei nunca pôde herdar a promessa, né? Por isso que isso tinha que acontecer. Não é que a lei seja desfavorável, mas sim que o homem é incapaz de produzir
um cumprimento perfeito da lei. Gálatas 3,18. Agora vamos lá para o livro de Gálatas 5, né? Eita Deus. 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Amém? Agora, Romanos 14, ou 6, 13 a 14. Deus, Romanos 6, versículo 13 ao 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com eles crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por um instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como filhos como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Agora nós temos aqui Gálatas 3, 18. Gálatas 3, 18. E já chegou o fim, né? Ah, Jesus, santo ele é Deus, 3,18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Assim seja, amém. Povo de Deus, a paz do Senhor. Você que está assistindo, vocês, Deus cuide de vós, amém? Muito obrigado. Deus cuide de todos nós. Paz do Senhor, povo de Deus.